Alta velocidade praticada em avenidas de Ribeirão Preto preocupa moradores e comerciantes, principalmente das zonas norte e leste. Eles cobram melhorias na sinalização e instalação de redutores de velocidade. Enquanto isso, a arrecadação com multas só aumenta na cidade. O Murilo tem uma empresa há 8 anos na Avenida Marechal Costa e Silva, na zona norte de Ribeirão Preto. Nos últimos meses, ele tem notado um aumento no número de acidentes na região, principalmente os graves. Em um intervalo de apenas 15 dias, 3 casos foram registrados. Um deles terminou em capotamento. O carro que seguia na pista sentido centro-bairro bateu na sarjeta e só parou quando atingiu 3 veículos estacionados. Até um certo ponto tem muito semáforo, muita lombada. Mas aqui já próximo da gente é um trecho bem comprido que não tem nenhuma lombada. O pessoal dirige aqui como se fosse uma pista de corrida. A gente tem muito fluxo de caminhão, carro, pessoal pedestre mesmo na calçada, né? Cliente nosso saindo. E a gente tem visto vários acidentes, até com carros, essa semana um capotando. No final do ano passado um carro que girou aqui e avançou para a calçada também. Então a gente fica com medo que a gente acha que a qualquer momento vai acontecer uma tragédia aqui, né? O limite de velocidade na via é de 60 km por hora, mas é difícil encontrar placas com a orientação. Os motoristas enfrentam dificuldades até para fazer o retorno na avenida. Quando a gente reduz dos 60 para 30, para 20, o pessoal atrás está vindo a 100 por hora. E o pessoal vem buzinando, vem dando sinal de luz. Então a gente vê isso no dia a dia que o pessoal está abusando muito da velocidade. É isso que a gente acaba vendo aí o resultado dos acidentes, né? Lá no final, quando o pessoal já veio aí por esse trecho todo numa velocidade alta, chega lá na esquina tem uma escola. Então a gente está falando aqui de uma área de muito fluxo comercial, de entrada e saída de carro, entrada e saída de caminhão. E lá no final a gente está falando de criança cruzando a rua. Então a gente precisava de mais lombada por aqui. Na zona leste da cidade, o mesmo problema. O trecho da Avenida Castelo Branco, na marginal da rodovia, tem fluxo intenso de veículos e virou motivo de dor de cabeça para pais, alunos e profissionais de escolas do entorno. Em horário de pico, a situação fica ainda pior. É saída de estrada, né, de rodovia, e passa muito caminhão, passa ônibus, passam carros em alta velocidade. E é bem complicado. A gente tem uma lombada, mas está bem antes, né, da entrada do shopping, outra depois. Então, nesse pequeno espaço é onde a velocidade realmente acaba aumentando e correndo o risco de ter algum acidente. A velocidade, como a gente está vendo aqui, não tem nenhuma placa de sinalização colocando a velocidade máxima da via, né? Então, acaba correndo sérios riscos de acidentes aqui no local. O pedido é por redutores de velocidade. Enquanto ele não sai do papel, nem mesmo agentes da Transerp são vistos no local orientando o trânsito. Aí sobra para o pessoal da escola se arriscar no meio dos veículos. Em certos momentos, né, a gente acaba tendo que entrar no meio da rodovia, da marginal, e pedir para reduzirem a velocidade, porque tem criança entrando, criança saindo. Sempre na terceira via, né, onde o pessoal acaba aumentando a velocidade. Isso assusta bastante, principalmente quando são caminhões, né? Eles passam muito rápido. Inclusive, eu já até presenciei um caminhão que passou reto a lombada, fez o maior barulhão. Todo mundo assustou, mas é porque nem ele viu a lombada lá, porque a sinalização é bem em cima. Foi feita já a solicitação, temos o protocolo, foi feito na data do dia 13 de fevereiro desse ano. E até agora, nada deles resolverem o nosso problema. Solicitamos melhoria na sinalização, colocação de faixa de pedestres ali nos locais necessários da via, colocação de lombadas, porque sem essas não vai resolver. Um levantamento da Transerp apontou que só nos primeiros 4 meses desse ano foram aplicadas quase 51 mil multas de trânsito na cidade, uma média de 424 por dia, o que corresponde a uma infração a cada 3 minutos e 40 segundos. Desse total, 17 mil foram por excesso de velocidade. Arrecadação que supera R$2 milhões, mas rende poucos resultados na prática. Só aplicar multa não está educando e não está resolvendo, né? A gente continua vendo os acidentes aqui. Multa, infelizmente, não educa o cidadão ribeirão-pretano e em local nenhum. Na realidade, o que educa é melhoria na sinalização, o que educa são agentes de trânsito orientando e não multando. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
A Prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição. E para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está José Francisco Ramos, engenheiro civil. José Francisco, na Avenida Costa e Silva tem um radar móvel lombada até um certo ponto, depois vira quase ali uma pista de corrida. É preciso olhar para a via como um todo e o que pode ser feito lá na sua análise. Boa tarde. Boa tarde, André. A síntese de tudo isso, o resumo, foi a última fala do entrevistado, ou seja, educação. Se não há educação no trânsito, se não há a posicionamento dos fiscalizadores orientando uma sinalização precisa e clara, não adianta. Ou seja, não adianta só multar, e saliento que em números aproximados, no ano passado foram 32 milhões arrecadados com multa. Ou seja, deveria ser revertido totalmente esse recurso para investir em educação, sinalização e orientação. Sem isso, não tem solução. Agora, ali na Castelo Branco, a situação é ainda mais complicada pelo fluxo intenso de crianças, em meio a caminhões, inclusive. Não dá para continuar assumindo esse risco, né? E aí já pergunto, de quem é a responsabilidade? Então, chega a ser um absurdo ter que fazer medidas de os funcionários da escola improvisarem a questão de segurança. É obrigação da Transerp, como gestora do transporte urbano da cidade, de ter todas essas ações. Não cabe, não é. Inclusive, as pessoas que estão improvisando estão colocando em risco a vida delas e não têm a expertise de trabalhar adequadamente num assunto que elas não dominam. Nos dois casos, os munícipes alegam já ter solicitado intervenções por parte da Transerp e por diversas vezes. Tem justificativa para nenhuma ação ter sido tomada, pelo menos até agora? De maneira alguma. Como eu já salientei, com o número de multas aplicadas, de excesso de velocidade, de pessoas que estão transformando um trânsito cada vez mais violento, com um excesso muito grande, pessoas falando no celular, não é só a parte de aplicar multas, e sim um trabalho, e saliento que no mês de maio, que é voltado a problemas de acidente do trânsito, sai um número que foi impactado cerca de 30 mil pessoas em ações educativas. Para esses números redondos, é 4% da população de Ribeirão Preto. É nada, então. É uma multa a cada 3 minutos e 40 segundos em Ribeirão Preto. Se esse tipo de penalidade estivesse de fato funcionando como deveria, o trânsito de Ribeirão estaria muito melhor do que nós estamos vendo aí. Exato. Se o recurso oriundo da arrecadação das multas fosse aplicado e deveria ter muita a participação do setor legislativo e executivo da cidade em cobrar a aplicação efetivamente desses recursos na melhoria do trânsito. Porque senão a gente está falando de uma mobilidade extremamente capenga. Enquanto isso, a arrecadação com multas só cresce na cidade. Parece que essa não é de fato a saída, né? Não, já foi provado que arrecadar esse número excessivo de valores e não tendo a atuação em resolver o cerne do problema, nós vamos continuar aplicando multa, simplesmente. Mas isso, como foi falado mesmo, multa não educa. O que educa são ações efetivas junto à comunidade, à sociedade como um todo. José Francisco Ramos, engenheiro civil, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado.